Eu gostei, antes de passar a bola para o Pedro, logo depois para a Roberta, vou fazer rapidamente meus apontamentos. Eu gostei, acho que uma tentativa muito válida. É óbvio que teve alguns problemas técnicos, porque foi a primeira experiência com plateia, e isso é muito difícil, é esquema de TV mesmo, tanto que o Ciro até brincou lá no início, eu estou me sentindo o Serginho Groisman aqui no Programa Livre, no Altas Horas, né, com essa gente maravilhosa, jovem e tudo mais. Eu acho assim, eu não sei como é que vai ser, eu desconfio. Eu não tenho contato direto com o João Santana, tem algumas pontes, alguns contatos da equipe dele, mas me parece que vai ser uma vez por mês esse formato, ou esporadicamente, uma vez a cada 2. Esse formato com plateia em São Paulo especificamente. Pelo que eu tenho visto, acho que a outra fórmula é melhor, ela é mais dinâmica, porque ela, digamos, copiou os videocasts do Flow, do Podpah, do Inteligência Limitada e afins, né? Ele é mais dinâmico, é mais fácil você acertar, a estética fica mais bonita, né? Então parece, não tenho certeza, mas parece que vai ser aquele formato, com convidado remoto, ou se possível, presencialmente, sem plateia, e aí, vez ou outra, deve rolar essa com plateia. Eu acho que até melhor assim mesmo, não só por essa questão técnica e estética, de semiótica mesmo, mas pela dinamicidade. Eu acho que gera melhores recortes, entendeu? Eu acho melhor aquela proposta mesmo. Mas, claro, tem que ter, sim, essa interação com o público, né? E acho que, não, além dessa questão, sendo esporadicamente, não enjoa, não fica com um formato, digamos assim, muito repetitivo. Não sei se vocês pensam parecido. Vou passar a bola agora para o Pedro. Só antes, falando em membro, o Pedro, grande, o próprio Pedro, se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado, Pedro. Agora a bola é sua. O que você achou da Ciro Games aí, de uma maneira geral, e especificamente essa de última terça-feira? Gente, então, vamos, já que a gente está aqui para arquitetar a vitória do Ciro, vamos começar. Então, eu adoro a Ciro Games, adoro mesmo, acho muito bem pensado assim, o esquema e todo o tempo também é um tempo muito interessante, né? Não é muito longo, também não muito curto e tal. No máximo 2 horas. Só que eu sinto falta de algumas coisas. Para mim, a Ciro Games é um quadro dentro do canal do Ciro, né? E eu discordo, Paulo, de você com relação a essa questão da plateia. Você acha que tem que ser direto, todas as vezes assim? É porque o Ciro virou outra pessoa. Não, claro. Isso sim. Não sei se vocês perceberam, mas ele estava ele estava muito mais, assim, fluido, assim. Eu não sei vocês perceberam isso? Dani, você percebeu? Cara, eu vou falar a real pra você, ele tava tão soltinho, que a Gisele toda hora ficava puxando a corda. Toda hora ela, já estão brigando aqui comigo, você tem que olhar pra frente. Aí ela dava uns recadinhos, aí ele, o que você escreveu? Aquela, para de ler alto, se eu quisesse falar alto, eu já tinha lido. Você tem que se concentrar, tipo assim, sabe? Tipo, tudo bem que você tá curtindo, mas se concentra no nosso trampo aqui. Porque e o João Santana estava à vontade. O Ciro estava à vontade. Foi muito legal. O João Santana estava lá, né? O João Santana estava dirigindo tudo, pessoalmente. Tava lá. Então, aí eu acho assim que essa leveza que teve essa última, as outras não têm. Até mesmo por conta do formato e tudo. Então, eu acho de verdade que deveria criar um outro quadro dentro do canal do Ciro. Eu até criei um nome aqui, De Frente com Ciro. E assim, e não necessário, e eu acho que não precisa ter uma data específica, ou um dia da semana específico para isso. Eu acho que à medida em que ele for circulando pelo país, esses eventos podem acontecer nas universidades, gravado, onde tiver, exatamente, porque senão, o Ciro rodou muito o país, mas muitos desses eventos e desses encontros não foram gravados. Muitos desses eventos, só alguns trechos foram registrados e tudo. Então, ao mesmo tempo que a Ciro Games ela tem um formato, ela passa uma imagem do Ciro, o Ciro em plateia é outro. Eu acho que as duas não são concorrentes entre si, eu acho que as duas são complementares. Então,
eu não acho que uma vez a cada 2 meses seja uma boa estratégia. Definitivamente eu não acho que Não, que 2 seja meses não. Eu acho que tem que ser uma vez no mês, entendeu? Acho que três naquele formato anterior e a última lá em São Paulo com plateia, entendeu? Até para não, Entendi. assim, até para não, digamos assim, ficar muito rotineiro, muito, sabe, repetitivo. Paulo, Eu acho mas que vai pensa. cansar toda semana daquele jeito. Acho que até é difícil fazer. Não, não acho não. Sabe por quê? Vamos pensar. A filiação da Sueli, por exemplo. A filiação da Sueli foi gravar. As gravações que existem, né? Elas são feitas por celular. Foi. Né? Então, A gente assim, até jogou no canal aqui. e foi feito depois o lançamento Foi. só quem tinha ali acesso e tal, quem estava no Instagram ao mesmo tempo podia ver e tal. Enfim, eu acho que, do ponto de vista estratégico, é o seguinte: Goiânia vai. Goiânia, o Ciro vai para Goiânia, aluga um auditório, faz um evento específico nesse auditório, faz a transmissão no horário que der, entendeu? Aí fica lá Não, registrado. aí Ciro sim, com vai para certeza. Recife, então, e aí Concordo. vai, sabe, fazendo um registro da campanha ao vivo. Itinerante, né? É quase como se fosse uma campanha o tempo todo, 24 horas por dia, sabe? Eu acho que seria, assim, muito interessante. Por quê? Porque, como eu falei, essas duas visões, essas duas imagens que o Ciro passa, elas não são concorrentes entre si, mas elas se complementam. Eu acho Verdade. importante as duas ao mesmo tempo. Bom, é isso. É isso. Essa foi a minha impressão. Não, claro, eu concordo em partes com você. Eu acho que assim, esteticamente, até pelos cortes, a outra Sim, versão eu é melhor, concordo. entendeu? Eu O concordo. React não ficou legal nessa versão, entendeu? Muitos problemas, muitos problemas. Mas isso com certeza o João Santana e a equipe vão ajustando ao longo do tempo e vamos ver. Ainda não divulgaram como é que vai ser, se vai ser toda semana esse formato presencial. Eu acho que não, porque o Ciro ainda não está em São Paulo, não mora em São Paulo e dá muito trabalho fazer. Vamos ver. Eu tenho esse palpite, entendeu? Eu tenho para mim que vai ser assim, ou seja, 3 terças seguidas naquele formato anterior, que é mais fácil, dinâmico, e o último presencialmente com plateia e provavelmente em São Paulo, né? Vamos ver, talvez faça alguma vez no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou quem sabe aqui em Paulo, mas Goiânia, ou em pensa, vamos Cuiabá, pensar aqui. cidade Pense da Roberta. comigo. Vamos ver, vamos aguardar. Né? Você tá Mas, no... sem dúvida, Acho que eu tô não te tô. ouvindo, tô te ouvindo. Você Tá, deu uma perdão. breve caída aí, mas voltou. Tá. Agora eu vou passar a bola para a Roberta para ver o que ela achou das últimas Ciro Games, e em especial essa última com plateia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conteúdo dela, que é muito importante, né? Que é o quão tóxico se tornou as redes sociais no Brasil nos últimos anos. Né? O Tico Santa Cruz é o grande personagem de tudo isso, o grande participante da última edição da Ciro Games. Mas aí, Roberto, o que você achou dessa última edição e da Ciro Games de uma maneira geral? Falar da Ciro Games de uma maneira geral primeiro. Eu acho que a Ciro Games ela foi um marco do Ciro nas redes sociais. Sem dúvida alguma. O formato inovador, está conseguindo comunicar com um público mais jovem, um público que realmente, né, não está aí muito lá no lulopetismo, mas também não está no bolsonarismo. Então ele está trazendo essas pessoas, eu acho que isso é muito bacana. A Ciro Games trouxe, inclusive, muitos seguidores para o Ciro no canal dele. Aliás, gente, vamos ajudar o Ciro aí. Isso, que ele vai bater quanto? Aí. 400k? 400 mil. Tem até a hashtag Isso, gente, que eu ajudei vai a lá, criar. Depois aí. que sair daqui, agora não. Primeiro fica aqui com a gente. Isso, vocês vão lá. E daí, pessoal, teve ali um momento da Ciro Games que começou a meio que flopar, né? Deu uma quedinha ali e tal, porque cansa muitas vezes você ficar só, né? Tem que estar mudando. Você traz um candidato, perdão, tô aqui com um candidato na cabeça. Né? Convidado. Que é mais técnico, coloca alguém que tem um pouquinho mais de humor ali para dar. Começa com aquele humor, aí você coloca um técnico, aí você vai, enfim, tem todos esses macetes que a gente usa. Eu, particularmente, não gostei da transmissão. Teve alguns problemas. Teve alguns problemas. O que eu sugeriria, se eu pudesse, é fazer gravado e depois editar, melhorar som, melhorar tudo. Não tem possibilidade de ficar fazendo Ciro Games itinerante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Palestras, né? Palestras são palestras. Ciro Palestra Games, dá para fazer. Acho bacana, inclusive, ficar com alguém, se tivesse essa estrutura, né? Acompanhar o Ciro e ir jogando no canal, onde ele está conversando, com quem ele está falando, coisas que são públicas. Eu acho muito bacana, a galera gosta.
mas eu acho que a gente precisa pensar na qualidade da Ciro Games, que não pode perder. Né? Essa mudança do Ciro talvez para São Paulo, quem sabe eles consigam aí ter um local específico que já é marcado todo dia tal de cada mês, vai ter ali enfim, a transmissão por ali ao vivo. Eu acho bacana essa interação com a plateia, né? Dá um gás no Ciro, no próprio Ciro, em quem está lá, em quem está assistindo. A gente está assistindo, a gente se sente em movimento ali junto com eles que estão participando. Mas eu acho que não pode perder a qualidade em hipótese alguma. Em alguns momentos ficou bem ruim para ouvir. No React deu muito problema, né? Foi o que mais deu problema. E assim, agora falando dos Reacts, né? Gente, essa é a grande sacada. Sucesso total. Os Reacts são dinâmicos, desopila o fígado de todo mundo, né? A gente gosta de fazer vários recortes. Esses recortes, eu acho que o grande barato da Ciro Games também, de um modo geral, e principalmente dos Reacts, são os recortes que vão para o TikTok, e ali no TikTok o pessoal aperta o botãozinho, manda para o Zap e fura a bolha, gente. Com certeza. Isso. Gera conteúdo. Né? As redes são muito dinâmicas hoje em dia, gera um conteúdo bacana. O React do Moro foi sensacional. Eu não parava de eu voltava, assistia de novo, falava, não, vou cortar isso aqui. Então, eu acho que a gente não pode perder a qualidade do programa. Porque uma vez, aconteceu agora lá em São Paulo, era novidade, todo mundo queria ver como estava ao vivo. Sim. Mas se for ruim da próxima, não estava ouvindo. A gente assiste porque a gente assiste até se ele estiver falando dentro de uma caixa, né? Que a gente... Agora, quem não está muito ali, mas está assistindo só para conhecer e para entender, ou entra no canal dele para conhecer. Esse cara aqui parece que é candidato, vamos lá, né? E já vai falar, nossa, é ruim, tá ruim isso aí, né? Então, a qualidade é muito importante, né? Eles investirem na qualidade. Mas, de um modo geral, a Ciro Games é um super sucesso. Os Reacts têm que continuar. Eu vi, inclusive, esses dias um pessoal falando, os Reacts agora são um novo debate. Não acho que substitua o debate de forma alguma. Não é a mesma coisa, não. Né? Mas foi uma forma muito interessante que o Ciro encontrou para confrontar aqueles que não querem ser confrontados, aqueles que não querem Moro debater. Sérgio Moro que o diga. E que bom, se eles falassem, não, você falou isso agora eu quero te responder, vamos debater, mas não fala. Então, assim, o Ciro tem se comunicado muito bem através da Ciro Games, eu gosto muito, eu estou até suspeita também, porque eu assisto todos, não perco um, mas é a questão da qualidade que a gente tem que pontuar e de intercalar convidados, né? O Tico, por exemplo, ele é um convidado. Gente, eu estou com um candidato na minha cabeça, muito candidato no meu pé, então eu estou com um candidato. O Neto é futuro, é pré-candidato. O Tico é um entusiasta. O Tico estava lá e o Tico ele é um cara, que você é aquele papo gostoso, que você é uma pessoa muito que você conversaria ali, viraria à noite tomando uma com ele, batendo um papo. Né? E esse tipo de convidado tem que estar junto com um convidado mais técnico, que vai falar lá de um assuntinho que é um pouquinho mais complexo, para a gente não perder essa comunicação. Senão o cara, vou dar um exemplo, o cara vai lá aleatoriamente num vídeo do Ciro, lá, Ciro Games, já ouvi falar de Ciro Games, aí tá um cara lá falando muito difícil, e não tem um humor ou um papo desse mais leve, a pessoa já desanima. Então, eu acho que mas eu acho que Roberto, até desculpa te interromper, mas eu acho que o Neto fez esse contraponto, né? Quando o Neto traz a legislação e tudo, o Neto era um convidado técnico. Mas o Neto também tem uma forma muito leve, né? De falar, de colocar. Porque ele comunica lida bem. Diretamente com a JS, né? Tem a JS ali sediada junto com ele. Então, tem um diálogo com a juventude que é muito atual. Mas acho que o Neto era esse contraponto técnico, quando ele fala da lei de participação de lucros, que é o resgate histórico dos trabalhadores. Política partidária. Isso. Aí, quando ele traz, né, as delegacias de defesa de direitos na internet, quando ele te explica como é que você denuncia, e mesmo assim as deficiências desse sistema, e que a gente não quer censura, mas precisa regulamentar, precisa ter ali um corpo técnico legal, né, do judiciário aplicado nessa pauta. Acho que o Neto fez bem esse papel ali naquele programa. Eu não vi essas falhas, né, porque como eu estava lá no ao vivo, eu confesso que eu não fui ver a gravação. A gente ali no ao vivo, a gente viu que uns 3 problemas de microfone, que
que dois problemas de microfone, e um problema de imagem na hora do React, que passa, não passa, e aí congelou. Foi isso. Então, para nós ali, a gente não sentiu. Aqui, pra gente, o microfone ficou bem ruim. Ficou parecendo, Paulo, para mim, não sei se você teve essa impressão, de festa de gincana de colégio, que ficou meio abafado. Sim. Sabe? Ficou meio, né? Depois deu uma melhorada. Mas, gente, é a primeira também, né? É a primeira. Eu acho que a gente só aprende a dançar quando a gente entra para a pista para dançar. Exatamente. Né? Então, e as pessoas, por favor, gente, até eu vou deixar um recado aqui para a militância do Ciro. Gente, não tenham medo de criticar, de falar o que Crítica tá errado, construtiva, exatamente. Né? Não precisa ficar picando pé, sendo grosseiro, mas falar, olha, o microfone da próxima vez podia estar um pouco melhor, olha, podia fazer. Dê sugestão, critica sim, não tem problema. Se a gente não fosse criticar, a gente estaria em outras 2 militâncias que tem por aí. Né? Então, podem criticar à vontade, tá? Eu critico, sou chata. Ô, Berta, só para compartilhar aqui, eu tenho um podcast aqui, né? Que é o Fala Trabalhadora, e eu escolhi fazer ele gravado, que é para não sofrer tanto com esses problemas técnicos. Então, eu super entendo essas dificuldades e acho mesmo que esse formato que você sugeriu, por exemplo, de fazer presencialmente gravado, essa parte do toda vez que for o presencial, fazer gravado e aí só lançar o ar, porque aí a equipe profissional técnica tem tempo de limpar, de repassar áudio. Se precisar fazer só o envio do áudio limpo. Isso. Talvez gravar 2 horas antes. 2 horas antes. Faz total diferença. Eu vou contar um segredo aqui que a militância não sabe, inclusive, já que a Daniele falou isso. Eu não sei se alguns de vocês acompanharam o Festival da Turma Boa que teve há 2 anos atrás. Sim. Eu criei um evento, a gente ficou, acho que 2 horas, música e projeto nacional. Quem não assistiu ainda, tem aí no YouTube. Até agora, então, acho que até esse momento, muita gente achava que foi ao vivo. Não foi. Eu não quis fazer ao vivo. A gente fez como se fosse ao vivo, de uma pegada muito assim, que todo mundo acha, mas depois foi editado, som limpo, tudo bonitinho. Então, eu acredito que vale a pena com plateia, no que for ao fazer vivo, com plateia, essa melhor correção. Fazer gravado. Concordo. Gravado porque você consegue... você consegue limpar, você consegue... Porque o lance da plateia é importante, porque as pessoas engajam de um jeito diferente. Até os cortes, São Paulo, São Paulo é um lugar que a gente precisa promover o engajamento ainda. Real. Não, essa interação porque se até quem está em casa assistindo se sente em movimento com quem está lá participando. O programa de plateia, ele é muito positivo. O programa de plateia o Altas Horas é gravado. Altas Horas, Hulk, a boa parte dos programas que batem as grandes audiências, eles têm minimamente uma plateia.